Hare Krishna! Aí pessoal, tudo bem? Rio de Janeiro, Hare Krishna! Aconteceu uns probleminhas aqui, os velhinhos têm um problema com a internet, né? Hare Krishna, muito obrigado a vocês aí. Tá, vamos ler aqui hoje o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, quinto capítulo, o verso 44. Vamos cantar um pouquinho. Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradari Gopi Janavallabha Girivaradari Yashodanandanam Vrajajanaranjanam Yashodanandanam Vrajajanaranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Sila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Sila Prabhupada Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yad Sanubandhe Sati Dehagehe Mamaham Iti Utaduragrahanam Pumsam Du Suduram Vasatopi Puriyam Bhajematate Bhagavam Padabjam. Tradução e significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Que dia. Tradução seguinte: ó Senhor, as pessoas que estão enredadas pela indesejável ansiedade do corpo temporário e dos parentes e que estão atadas a pensamentos de meu e eu, não são capazes de ver vossos pés de lótus. Apesar de vossos pés de lótus estarem situados dentro de seus próprios corpos. Apesar disso, dai-nos a permissão de nos refugiarmos a vossos pés de lótus. Senhor Prabhupada, agora o comentário. Toda a filosofia védica é que devemos nos libertar do enredamento material dos corpos grosseiro e sutil, que só fazem com que continuemos em uma vida condenada a sofrimentos. Este corpo material continua enquanto não nos desapegarmos da falsa concepção de domínio sobre a natureza material. Vou repetir aqui, esse corpo material continua enquanto não nos desapegamos da falsa concepção de domínio sobre a natureza material. O impulso para senhorear-se da natureza material é o sentido de meu e eu. Eu sou o senhor de tudo o que observo, possuo muitas coisas e hei de possuir cada vez mais. Quem pode ser mais rico do que eu em opulência e educação? Eu sou o mestre, eu sou Deus. Além de mim, quem mais existe? Todas essas ideias refletem a filosofia de Aham Mama, a concepção de que eu sou tudo. As pessoas conduzidas por essa concepção de vida não podem de forma alguma se libertar do cativeiro material. No entanto, mesmo uma pessoa
perpetuamente condenada aos sofrimentos da existência material, pode libertar-se do cativeiro se concordem em ouvir apenas Krishna cantar. Vou repetir aqui, ó. No entanto, mesmo uma pessoa perpetuamente condenada aos sofrimentos da existência material pode libertar-se do cativeiro se concorda em ouvir apenas Krishna cantar. Tópico sobre ouvir sobre Krishna. Nesta era de Kali, o processo de ouvir Krishna cantar é o meio mais eficaz para libertar-se da afeição familiar indesejada e encontrar assim a liberdade permanente na vida. A era de Kali é cheia de reações pecaminosas e as pessoas estão cada vez mais viciadas nas qualidades dessa era, mas simplesmente por ouvir e cantar Krishna cantar, a volta ao Supremo é garantida. Por isso as pessoas devem ser treinadas para ouvirem apenas Krishna cantar, de qualquer maneira, a fim de que se aliviem de todos os sofrimentos. Srila Prabhupada aqui de Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Hridayananda Goswami Tinami Namaste Guru Hamsaya Paramananda Midase Prabhupada Pramodaya Dusasiddhanta Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhaktivedanta Swami Tinami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhaktarini Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, repetir aqui o verso. Yad Sanu Bande Satideha Gehe Mamaham Iti Udha Duragrahanam Pumsam Suduram Vasatopi Puryam Bhajamatate Bhagavam Padabjam. Ó Senhor, as pessoas que estão enredadas pela indesejável ansiedade do corpo temporário e dos parentes, e que estão atadas a pensamentos de meu e eu, não são capazes de ver vossos pés de lótus. Apesar de vossos pés de lótus estarem situadas dentro de seus próprios corpos, apesar disso, dai-nos a permissão de nos refugiarmos a vossos pés de lótus. Um ponto que chamou a atenção aqui, que são semideuses orando a Krishna, né? Então, eles estão se colocando entre as pessoas que estão enredadas, né, na existência material. Mas, por favor, ainda assim nós pedimos permissão de refugiar nos vossos pés de lótus. Então, o ponto é que quando a alma está envolvida no mundo material, apegada materialmente a querer, como o Prabhupada disse, né, querer senhorear-se, tomar conta, né, ficar dono, eu e meu aham, metido nesse mundo material, e quando ela tiver com esse pensamento, ela não consegue ver os pés de lótus de Krishna, embora os pés de lótus de Krishna estejam no nosso coração, porque Krishna está no nosso coração. Krishna, como Paramatma, ele acompanha toda a entidade viva, não importa o corpo que ela esteja. E Krishna não é que o Paramatma, uma formiga, é diferente do Paramatma no corpo de humano. Não, ou numa planta. A Paramatma Krishna é Paramatma, é o mesmo. Krishna é o mesmo. Krishna não muda. Apesar das mudanças externas da alma condicionada, dos corpos que ela aceita, mas Krishna é o mesmo. E a alma também é a mesma, né? A alma não é também que a alma de um inseto é diferente da alma de um semideus. A alma é a mesma, a alma espiritual é a mesma. Só que diferentes condicionamentos, né? No corpo. Eu falo Indra e Indra Gopa. Tem um inseto que chama Indra. Então tem o Indra, o rei dos céus, e tem o Indra Gopa, que é um inseto, né? Minúsculo, imagina. Você pode ser o Indra Gopa, ou você pode ser Indra, mas você continua, a alma é a mesma. Entende? Então aqui o semideus está orando a Krishna, e para o padre aqui no significado ele fala um ponto importante, muitos pontos importantes é falado aqui, né?
que todo conhecimento védico é para nos ajudar a libertarmos do enredamento material. Todo o propósito dos Vedas é isso, né? Então, nós temos que saber o que nós podemos, como tirar esse benefício dos Vedas. E os Vedas, através da Bhagavad Gita, que já fala que se você quer entender esse conhecimento, você tem que aproximar-se de um mestre espiritual. Sem ele, você, mesmo com a literatura védica, você não consegue entender os Vedas. Porque Krishna mesmo, até o próprio Krishna, né, ele começa... A primeira coisa que ele... Os primeiros pontos que ele fala dos Vedas, ele já vai detonando os Vedas. Ele fala assim, para uma pessoa sábia, todos os rituais védicos têm tanto valor quanto um poço de água, quando em volta a água está abundante, está jorrando em volta, imagina, você tem água a todos os lados e você tem um poço de água. Quer dizer, o que vale um poço de água se a água está jorrando em todos os lados? Então, que já começa condenando os Vedas, essa parte mundana dos Vedas. Então, por isso que sem aceitar o mestre espiritual, a nossa compreensão dos Vedas não vão ficar confusos, não vão ser desviados, né? Porque os Vedas têm, que você fala também que tem as linguagens floridas, né? Onde promete benefícios. A sessão Karmakanda, né? Que é a sessão de atividades fruitivas, você executa coisas para ganhar benefícios, e é a maior parte dos Vedas, imagina, a maior parte dos Vedas é a sessão Karmakanda, e promete benefícios, bênçãos. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Se você quer ter saúde, adore esse semideus. Se você quer ter uma boa esposa, faça esse sacrifício. Entendeu? Então, quer dizer, sem a orientação do mestre espiritual, nós fatalmente ficaremos enredados, ficaremos confusos, presos nos próprios Vedas. Né? Porque os Vedas, que já fala, para Arjuna também, que os Vedas tratam principalmente dos 3 modos da natureza material. Então, aqui está falando que a filosofia védica, mas o objetivo dos Vedas, em última análise, é orientar a alma condicionada para que ela gradualmente ela volte para o caminho correto, né, que é a religião eterna, que é o serviço devocional, né, chamado Sanatana Dharma. Porque a alma, quando vem nesse mundo, né, ela fica coberta pelo falso ego. E como é o título desse capítulo, né, o falso ego como é que fala? O falso ego tem a função de gerar em você o ateísmo. Né? Imagina, o nosso falso eu, imagina. Porque nós não somos esses corpos, não somos essa mente. Mas o falso ego faz você achar que você é esse corpo e essa mente. E aí você tem que, porque você quis vir desse mundo pelo mau uso do livre-arbítrio, então você tem que esquecer que Krishna é a suprema personalidade de Deus. O que é isso? Se você esquecer que Krishna é Deus, significa que você é um ateu. Então todo o nosso problema é o ateísmo. A Tiradeva, o mestre espiritual, falou isso, né? Que nesse mundo, né, não tem nenhuma guerra, não tem nada, tudo é bobagem. Só tem uma coisa nesse mundo, só tem um problema nesse mundo. É a luta do teísmo contra o ateísmo. Todo o problema desse mundo é o ateísmo. E os devotos de Krishna, eles são guardiões do Dharma, da religião. Eles estão dando às pessoas a oportunidade de acordarem do ateísmo. Porque o ateísmo que é o problema. Né? A pessoa esquecer de Krishna. Né? Então tem aquele verso que fala assim, né? Sempre lembre de Krishna e nunca esqueça de Krishna. Todas as regras e regulações védicas estão nesse preceito. Sempre lembrar de Deus e nunca esquecer de Deus. Todas as regras e regulações toda a literatura védica resume nisso. Porque é para nos voltarmos para o abrigo de Krishna, o abrigo do mundo espiritual. Porque agora nós estamos identificados, né, com esse corpo material, e com essas coisas materiais, aqui na Rama Meti. E aí, tudo vai dar errado, né? Como a matemática, né? Se você começa errado, numa equação tem,
quem já fez matemática superior sabe, né? Uma equação cheia de x2 mais 3b menos 4y4, entendeu? Mais não sei o que, mais e menos dividido por a menos b mais c2, sei lá. Uma equação. Se você errar um sinal, se no lugar de um mais você colocar um menos em qualquer parte da equação, o resultado vai ser totalmente diferente. Até outro resultado. Se você errar um sinalzinho numa equação matemática, tudo vai dar errado. Então, o mundo material, para você vir nesse mundo, você já começa errado. Você é coberto pelo falso ego, o falso eu, né? E esse falso eu, ele joga contra o eu. Porque, como falei, você tem que se afastar de Krishna. Você tem que esquecer que Krishna é a suprema personalidade de Deus para você poder tentar assenhorear-se desse mundo, tentar imitar Krishna. Porque nós estamos aqui tentando imitar Krishna, né? Ele que é o supremo controlador, ele que é o mais belo, mais rico, mais famoso, mais inteligente. Mas todo mundo está tentando ser alguma coisa, né? Mais sábio, mais inteligente. Essa disputa aqui de falso ego. Imagina, todo mundo aqui tem um falso ego. Então, todo mundo quer ser o centro. Então, esse mundo é uma piada, né? Como o Bhaktivinoda Thakur falou, né? Que esse mundo material não é lugar para cavalheiros e damas. Porque aqui pessoal, todo mundo está todo mundo enrolado, está todo mundo querendo, como é que fala? Todo mundo querendo se dar bem, assim, e aí, como é que vai ter paz, né? Prabhupada falava isso, né? Nesse mundo material, paz nunca houve e nem haverá. Nesse mundo, paz nunca houve e nem haverá. Porque você pode falar, quando vai ter a paz? Pessoal, sempre vai ter guerra nesse mundo, sempre vai ter violência, sempre vai ter injustiça. Porque esse mundo material não é justo, né? Porque aqui são as almas que vieram afastar de Krishna. Então, Krishna falou isso, eu criei esse mundo. E ele, Dukkhalayama Saswatam. Alayam é o lugar, Dukkha é miséria, é o lugar do sofrimento, da miséria. E ainda por cima é temporário. A pessoa fala assim, tudo bem, eu posso sofrer, não pode não, vou ficar aqui mesmo. Não, você não vai ficar também não. Está sempre morrer. A pessoa não consegue nem manter nada aqui. Além de ser sofrimento, ainda assim é temporário. Tudo aqui é temporário. Você não consegue segurar nada. Porque o Krishna quer que nós voltemos para ele. Não é maldade. Porque Krishna, ele sabe que nós estamos aqui, nós estamos confusos, nós estamos doentes. Né? O falso ego é como uma doença que joga contra o seu próprio benefício. E essa doença, né, no mundo material, Krishna fala que ela se manifesta como o pior inimigo na forma da luxúria, né? Krishna fala, Arjuna fala, Krishna, que faz uma pessoa agir pecaminosamente como se fosse empurrada pela força? Ela não quer, mas ela age errado, assim mesmo. Krishna fala, é unicamente a luxúria, Arjuna. Unicamente é a luxúria, a ira, que nasce do modo material da paixão. Então, a luxúria, que é o desejo que faz tudo mover, né? Por exemplo, quando o Krishna está criando esse mundo, tem lá o Pradhana, né? A energia material ela está em manifesta. Depois, quando Krishna lança as entidades vivas e olha para a energia Pradhana, ele se transforma em Mahatattva. E e aí os três modos começam a manifestar. E o primeiro modo que atua é o modo da paixão, é o Rajaguna, que ele que faz as coisas da criação, né? Então na criação tem que ter paixão. Então é o primeiro modo que atua. E aí pronto. E a alma se enreda nesse mundo e pronto. E ela esquece totalmente. A alma quando vem nesse mundo, ela esquece totalmente da supremacia de Krishna, que ela é um servo eterno de Krishna, que ela está enredada aqui. E assim. E aí mas Krishna é o pai, ele sabe que vai dar tudo errado, porque ele criou para dar errado mesmo, imaginou? Krishna criou esse mundo para dar errado. Então como é que você vai querer que esse mundo dê certo? Né? Porque Krishna, porque nosso bem-querente, né? Eterno, ele quer que a gente se dê bem. Então o que ele faz? Ele faz com que a alma sofra pro bem dela, para ela começar a se tocar. Será que tem alguma coisa melhor do que isso? Né? Então a alma,
depois que ela está sofrendo muito nesse mundo, ela começa a questionar. Será que tem alguma saída? De onde eu vim? Para onde é que eu vou? Assim, essas indagações, né? Então ela começa a questionar. E aí, se ela é afortunada de encontrar com um mestre espiritual, um devoto puro de Krishna, aí ela tá tudo certo para ela. Né? Como o Sr. Chaitanya falou, né? Brahmanda Brahmite Konya Bhagavan Diva Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lata Bidya. Né? Esse mundo, as almas estão aqui divagando, né? Brahmanda Brahmitya. É assim, é um oceano, né? Um turbilhão de nascimentos e mortes. Né? Todo mundo está divagando, milhões de almas condicionadas. Enfim, ilimitadas almas estão aqui divagando. E aí, o que você fala? Se a alma é afortunada, se ela é afortunada, uma alma é afortunada, né? Milhões de almas, ela vai encontrar Guru, ela vai encontrar com o mestre espiritual. E vai, pela misericórdia de Krishna e do Guru, né? Ela vai receber a semente Guru Krishna, Guru Krishna, Prasad é Pai. Ela vai receber a Prasad, a misericórdia, Bhakti Lata Bidya. E aí ela vai realmente voltar à sua consciência original, né? E aí fica tudo certo. É onde nós estamos agora. Nós somos devotos, né? Bem ou mal, nós somos devotos de Krishna, né? Nós somos devotos fraquinhos, outros são mais fortes, outros são avançados, outros são não tão avançados, alguns são eruditos, outros são não tão eruditos, mas nós somos devotos, né? E Krishna fala na Bhagavad Gita que todo mundo que está na consciência de Krishna, de uma maneira ou de outra, quem se atrai de uma maneira ou de outra por Krishna, pela consciência de Krishna, pelos devotos, é porque esse é crédito de vidas passadas. Porque nós começamos um processo de vidas passadas, nós não concluímos, nós somos yogis fracassados. Então nós temos outra oportunidade agora de encontrar com os devotos. Então continuar o processo. E assim nós vamos avançar espiritualmente, né? E aqui, então essa é a misericórdia, né? Nós estamos no caminho e se nós formos sinceros, nós vamos avançar muito. E se nós formos afortunados mesmo de continuar o processo assim, com toda a garra, né? Tem que ter desejo, né? Para voltar para o mundo espiritual não é assim, mamão com açúcar que você volta, no banho-maria, mamão com açúcar, né? Água de coco, não. Não estou falando que você não pode fazer isso, não estou falando isso. Estou falando que você tem que fazer um esforço. Nós temos que desejar intensamente voltar para o mundo espiritual, né? O Rupa Goswami fala que esse é o preço. Se você quer uma passagem para voltar para o mundo espiritual, você tem que buscar essa eagerness, essa ansiedade, assim, esse desejo intenso de voltar para Krishna. Aí você volta. É o preço para pagar. Então, nós temos de desenvolver esse desejo intenso, vem de Krishna Katha. Você começa a ouvir sobre Krishna, você começa a ficar, puxa vida, eu quero voltar. Então você começa a ter o desejo. Você associa com os devotos falam de Krishna, falam no mundo espiritual, falam de como é que é, né, Krishna, como é que é a associação com Krishna, como é que uma alma liberada vive. Você, puxa vida, eu queria ser uma alma pura como esses devotos puros. Nós começamos a desejar ser como esses devotos avançados. E assim nós avançamos. E assim nós vamos. Isso é Krishna Katha. Então os problemas materiais, vão como é que fala? Eles são dirimidos, né? Se a pessoa ela se apega mesmo, né? Ao mestre espiritual e às escrituras. E a consciência de Krishna. Né? Outro ponto importante que eu vou falar daqui é que pode estar falando aqui, ó. Na era de Kali, o processo de Krishna Katha é o mais eficaz para libertar da afeição familiar indesejada e encontrar assim a liberdade permanente na vida. Então aqui, a afeição familiar indesejada não significa, tá? Não significa que a vida familiar é indesejada, que a afeição familiar é indesejada. Tem afeição familiar desejada e tem afeição familiar indesejada. Né? Os devotos no começo do movimento li essa frase aqui, aí chegaram à conclusão: se você não é um sannyasi, se você não é um brahmachari, você está no sal, você está no, como fala aqui em Minas, você está no pau da goiaba, você já era, cara. Porque vida familiar é vida caída, mas
Mas Cristo não está falando, Paulo não está falando isso aqui. Então, afeição familiar indesejada. Mas não significa que não tem afeição familiar. Porque você não consegue manter uma família se você não tiver afeição. Imagina, você não tem nenhuma afeição pela sua esposa, ou pelo seu esposo, ou pelos filhos. Como é que você vai ter entusiasmo de manter sua família? Se você não tem afeição, né? Harimó. Então se você não tem esse entusiasmo de não ter essa inspiração, não ter afeição, por que você vai fazer alguma coisa pela família? Se você vai ficar, como é que fala? Você vai ficar indiferente. É assim que os devotos faziam. Achavam que a afeição familiar é indesejada. O governo, a família familiar indesejada, você vai não ter atração pela família e você não vai cuidar da família. Eu lembro, logo que entrei para o movimento, né? Eu era novinho ainda, eu vi um devoto, né? Eu fui na Mogokula, né? Na Mogokula, não comecinho, não novinho ainda. Aí vi um devoto grihasta, assim, tratando mal o filho, bem pesado com o filho dele, né? E aí o filho dele estava até chorando. O filho queria colocar manteiga no pão. Um pão, imagina, uma criança, tá na casa do devoto lá, fui lá ver. O cara falou, não, manteiga é luxúria, manteiga é maia, é pão com manteiga. O filho queria manteiga no pão, o pai não queria dar manteiga para o filho, falando que o filho ia ficar luxurioso. Uma criança, imagina, uma mentalidade. Eu fiquei assim chocada, né? Eu falei assim, poxa vida, então uma coisa pesada, né? Até as criancinhas aqui. Então essa era a mentalidade que a gente tinha, né? Que a vida familiar, todo devoto tratava mal a esposa, tratava mal, ou a mulher tratava mal o esposo, os filhos, com austeridade, as crianças não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. Isso estragou muitos devotos, né? Muitos devotos, filhos de devotos, cresceram e ficaram revoltados e foram embora e afastaram da consciência de Krishna, porque devido a essas más interpretações aqui, como falei aqui, ó, vida familiar indesejada. Mas tem família desejada, tem os grandes devotos, né? Você vê os yados eram milhões de pessoas, né? A dinastia de Krishna era milhões de pessoas. Imagina, Krishna tinha 16.108 esposas. Com cada esposa ele tinha 10 filhos. E cada filho de Krishna teve 10 filhos. Imagina, 16.000, 17. Krishna tinha 1.600.000 netos. Imagina, Krishna tinha 1.600.000 netos, só Krishna. Isso é só Krishna, esse é só o bairro de Krishna. E Dwarka tinha outras pessoas que viviam lá, só Dwarka. Então, e a família, todo mundo feliz da vida. E todo mundo vivia assim, confortavelmente, uma vida muito incrível, né? Tinha até passeios, tinha até lugares de passeio, de balneários, né? Lugares que iam passear, imagina. Todo mundo, muita gente, e muita festa, e muita opulência. E tinha afeição, lógico que tinha afeição. Outro ponto que as pessoas acham também, que no mundo espiritual, todo mundo ama Krishna, mas não ama o outro, né? Não tem amor entre as pessoas. A Sharadeva até fala assim, né? Que Nanda Maharaj chega para Mãe Yashoda. Tá, eu amo, nós estamos em Vatsalya, né? Eu tenho amor por Krishna parental, né? Você também tem, né? Que legal, né? Então tá, a gente é casado, né? Quer dizer, eles não amam o outro, lógico. Isso é errado, imagina. Eles têm um amor profundo pelo outro, uma afeição profunda, uma apreciação profunda pelo outro. Legítima, porque são devotos puros. Eles apreciam um ao outro. Não é que, não, é só Krishna, não estou nem te vendo. Isso é um erro, né? E por causa disso, os devotos que cometeram esses erros, né? De artificialmente negar a vida nesse mundo, né? O corpo, você não pode negar a vida nesse mundo, né? Só um Paramahansa. Nós não estamos no nível de Shukadeva Goswami. Não podemos imitar os Goswami de Vrindavana. Prabhupada falou, nós, Kaliugentos, né? Nós tentarmos imitar os 6 Goswamis, nós vamos para o inferno. Porque eles não dormiam, eles não comiam. Você vai tentar imitar eles, você vai ficar louco.
você vai viver uma vida infernal. Nós temos que seguir as instruções. O que o Goswami fala no primeiro verso do Néctar da Instrução, Vacho vegano, nos primeiros versos, né? Vacho vegano, manasakrodal vegano, divha vegano. Aquele que é capaz de tolerar os impulsos, Vacho vegano, da fala, né? Da mente, da ira, da língua, do estômago e dos órgãos genitais, quem é capaz de tolerar esses impulsos é qualificado para fazer discípulo de todo mundo. Olha só. Não só avançado, ele pode se tornar um mestre. Não é que não tem desejo, ele está tolerando, não é que ele não tem nenhum desejo, nada. Não, ele tolera. Ele tolera os impulsos estão aí, mas ele tolera. Entende? Então a pessoa fala, eu não sou contaminado, minha mente é cheia de desejo, e daí? A mente é assim mesmo, ela nunca para de pensar e desejar. Mas o ponto é que você tem que aprender a tolerar sem se perturbar. Isso que Krishna falou para Arjuna, né? Você tem que aprender a tolerar sem se perturbar. E o remédio para tudo isso, pessoal, é Krishna Katha, ouvir sobre Krishna. Como aqui nós estamos aqui no Rio de Janeiro, aqui falando de Krishna, lendo o Srimad Bhagavatam, ouvindo, discutindo sobre o Srimad Bhagavatam, né? E o néctar, puro néctar. Ou ler a Bhagavad Gita, cantar japa, né? Krishna Katha é isso. Ouvir sobre Krishna, falar de Krishna, tomar praçada com os devotos, associar com os devotos. Não é assim? Assim nós vamos, nós vamos nos livrando. Você vai desapegando naturalmente das coisas materiais. Né? Então você não precisa preocupar em se livrar de Maya. Você não tem que preocupar em apegar a Krishna. Nós temos que estar sempre preocupados em como me apegar mais a Krishna, como ficar mais consciente de Krishna. Então, e naturalmente Maya vai saindo, que não tem, como é dito, né? Krishna é como o sol e Maya é como a escuridão. Onde tem sol, não tem escuridão. Então, não podemos ficar assim, desesperados também, querer ser um devoto puro da noite para o dia, porque nós temos apegos materiais mesmo. Né? Não podemos. Nós viemos esse mundo, foi. Pelo menos eu, né? Não vi esse mundo aqui para. Não sou um avatar, né? O Shakyavesha Avatar vem aqui com a missão de resgatar as almas condicionadas. Não. A maioria de nós viemos aqui para tentar aprontar mesmo. E agora, pela misericórdia do Mestre Espiritual, de Krishna, nós estamos voltando para o mundo espiritual, né? Voltando para Krishna. Então nós estamos voltando ao caminho certo. E o processo é esse, de ouvir e cantar as glórias de Krishna. Então nós somos afortunados, né? E estamos na associação dos devotos, na Isca de Prabhupada aqui, e associados com os devotos, cantando Hare Krishna. E feliz da vida, né? Tá bom? Então essa é a mensagem. Vamos ver quem está aqui hoje. Tem o Marcos. Marcos, bom dia. Marcos, Hare Krishna. Haridasha Prabhu, Haridasha Reverências, Hare Krishna. Porque todo mundo quer ser Deus, então o mundo material é uma guerra dos deuses. É mesmo, cara. A guerra dos deuses. Rama Saka. Bom dia, Hare Krishna, reverência, Prabhu, reverência aos devotos, às devotas. Devotos reunidos, todos os dias para o Padre. Marcelo pergunta: como funciona a misericórdia sem causa de Krishna? Boa. Boa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta não tanto quanto controversa, né? Misericórdia sem causa, né? Misericórdia sem causa, esse é humildade do devoto. Prabhupada que lançou esse tema, né? Misericórdia sem causa. Porque na realidade, Krishna é justo, né? Que uma pessoa sincera com Krishna, ela é sincera, ela é esforçada, e outra pessoa não está nem aí. E a pessoa que não está nem aí, Krishna dá misericórdia para ela e leva ela para o mundo espiritual, e a outra que está tentando servir a Krishna, não, fica para depois. Imagina, Krishna vai fazer isso, né? Então, se você está tendo a misericórdia de Krishna, é porque você teve algum mérito. Mas o devoto, ele está sempre humilde. Não, sem causa significa que o que nós fizemos é tão insignificante que não vale nada. Tipo assim, o devoto diz, puxa vida, eu fiz tão pouco, né? Porque a misericórdia de Krishna é tão grande que quando você tem a misericórdia de Krishna, você fala assim, puxa vida, eu não merecia, né? Não mereço, mas agradeço. Assim, né? É assim mesmo, o devoto tem que pensar assim. Então, Prabhupada é assim. Imagina, Prabhupada não é uma alma comum, Prabhupada é um Shakyavesha Avatara. Ele não veio, Prabhupada não caiu do mundo espiritual, ele veio com a missão. Ele revelou isso.
né? Pelas suas atividades, né? Pelo seu comportamento, sua vida. O Prabhupada é um Shakti Avatara, né? E vem com missão mesmo. E tem até as escrituras que falam com referência a Prabhupada mesmo, né? Previsões que o Prabhupada viria. Até Bhaktivinoda Thakura falou isso, né? Vai vir um devoto que vai levar a consciência de Krishna para o Ocidente. Um devoto especial vai vir aí. E era Prabhupada, era um discípulo do filho dele, né? Discípulo de Srila Bhaktisiddhanta, Prabhupada. Então Bhaktivinoda Thakura previu que o Prabhupada viria. O Prabhupada Chaitanya falou, eu vou chamar meu general, meu devoto general, eu vou mandar ele, porque Chaitanya está falando, né? Que algumas almas fugiram na misericórdia, então escaparam para o leste, né? Para o oeste, foram para o oeste, então é os países ocidentais, né? Então assim, e eu vou mandar um devoto meu um general, resgatar essas almas. Quem é essa pessoa, meu? É Prabhupada. Prabhupada fala assim, olha, tem uma previsão aí que alguém viria. Prabhupada fala assim, né? Alguém viria. E papai já está há muitos anos aqui. Parece que é a gente mesmo, né? Porque meus irmãos espirituais, é tudo velhos, não tem ninguém vindo para cá, não. Eu acho que somos nós mesmos. Ser Prabhupada com muita humildade, né? Então, ele fala assim, misericórdia sem causa. Porque é por humildade, né? É por isso. Mas toda, na realidade, Cristo dá misericórdia, desde Atamam para Padiante, Tam Stataga Bhajamyaham. Cristo retribui proporcionalmente sua rendição, seu esforço. Mas só que um pequeno coisa que você faz, né? Como o Cristo fala, né? Nihabikrama nasoisti pratyavayo na vidyate, swalpam apia satya dharmasya trayate mahatobaya. A palavra alpa é pouquinho, e swalpa é pouquinho demais. Então, swalpam apia satya dharmasya. Se a pessoa faz menos um pouquinho, minúsculo que seja, do serviço devocional, ela pode se livrar do maior perigo. Imagina, o maior perigo para a alma, no corpo humano, é perder a vida humana, sabia? O maior perigo que tem, qual o maior perigo? É você perder a forma humana de vida que você obtém depois de muitos milhões de nascimentos e mortes em espécies inferiores. Hein? A vida humana é uma oportunidade raríssima. Então, perder a vida humana é o fim da picada. Então, a pessoa que ocupa mesmo um pouquinho de serviço devocional, ela pode se livrar desse perigo que é perder a vida humana. Então quer dizer, a misericórdia é sem causa. Né? Assim é isso. Tá bom, Marcos? Hare Krishna. Nesse mesmo Haridas está aí. Haridas é o intelectual aí do Rio, né? Ele está sempre me corrigindo aí. Qualquer coisa eu falei, cara. Tá bom, Marcos? Agora permanando Haribo, Jai, Sarvabha, Jai, Chaitanya, Gosaka. Todas as glórias da volta unida. Jai, Marcos. Hare Krishna. Haribo. Gauranga. Tá bom? Não tem pergunta, o Haridas não manifestou. Ele só deu um oi e saiu. Tá dando aula de yoga dele lá. Então tá bom. Então é só. Tá bom, pessoal? Então tá. Muito obrigado a vocês aí, Hare Krishna. Obrigado a todo mundo. Tá bom? Até uma próxima oportunidade, então. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Tiradeva ki jai. Gauritanya Taraj ki jai. Jagannatha Baladeva Subhadra Maharani Sudarshana Chakra ki jai. Itai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Hare Krishna. É isso aí. Jai Hari. Jai Hari Bo. Hare Krishna. Obrigado. Hare Krishna.